As tensões no Oriente Médio estão em uma crescente perigosa e um novo bloco de nações árabes africanas estão emergindo como um ator cada vez mais relevante nesse cenário, com sérias implicações para Israel, avisam especialistas. Países como o Egito, Tunísia e Marrocos, que têm relações históricas com o Líbano, começam a se posicionar de forma mais ativa na geopolítica regional, o que levanta preocupações sobre uma possível escalada do conflito. Mas como nações africanas se conectam ao Líbano e por que essa aliança representa um perigo para Israel? Ao longo deste vídeo, vamos explorar essa nova dinâmica, entender as motivações por trás desses países e suas ligações com grupos como o Hezbollah, além de analisar as implicações de uma possível guerra regional envolvendo atores africanos. Para entender a situação atual, é importante olhar para o passado. Desde a criação do Estado de Israel, as relações com os seus vizinhos árabes têm sido marcadas por conflitos, guerras e instabilidade. O Egito, por exemplo, já esteve envolvido em várias guerras contra Israel, incluindo a Guerra dos 7 Dias. E embora hoje mantenha um tratado de paz, a sua posição como líder regional ainda é significativa. A Tunísia e o Marrocos, embora mais distantes dos conflitos diretos com Israel, compartilham da solidariedade árabe em relação à causa palestina. Tem um histórico de apoio ao Líbano e à resistência contra a ocupação israelense. Nos últimos meses, a situação se tornou mais crítica. O Hezbollah, um dos principais atores no Líbano, é apoiado tanto pelo Irã quanto por vários países árabes que veem em suas ações uma forma de resistência contra Israel. Recentemente, ataques aéreos israelenses atingiram alvos no norte do Líbano, incluindo comandantes de alto escalão do Hezbollah, o que gerou uma onda de reações em toda a região. O Egito foi um dos primeiros países a coordenar essas ações com o seu ministro das Relações Exteriores, Dar Abdelati, alertando sobre as consequências humanitárias e de segurança que uma escalada desse conflito pode trazer. Abdellah deixou claro que o Egito rejeita qualquer violação de soberania libanesa, uma posição que reflete a crescente ligação entre os países árabes africanos e o Líbano. Essas conexões não são apenas políticas, mas também estratégicas. Com a crescente instabilidade no Oriente Médio, os países do norte da África estão se tornando peças-chave no jogo geopolítico da região. Muitos deles têm laços históricos com Líbanos e suas populações, em grande parte muçulmanas, têm fortes sentimentos de solidariedade com a causa palestina e libanesa. Isso coloca Israel em uma posição delicada, pois não enfrenta apenas inimigos diretos como o Hezbollah, mas também uma rede de apoio que se estende ao norte da África, ampliando um campo de batalha potencialmente para além das fronteiras tradicionais. Ao mesmo tempo, o Reino Unido emitiu recentemente um alerta para turistas que planejam viajar para esses países como Egito, Tunísia e Marrocos. O governo britânico destacou que a situação na região é volátil e pode se agravar rapidamente, o que exige cautela por parte de quem pretende visitar esses países. A preocupação é que a escalada do conflito entre Israel e o Líbano, com o envolvimento crescente de países africanos árabes, possa transformar a região em um novo palco de guerra, com consequências imprevisíveis para o mundo. Um exemplo claro dessa escalada foi o recente ataque aéreo de Israel no nordeste do Líbano, que resultou na morte de 11 pessoas, incluindo líderes do Hezbollah. Esse ataque ocorreu logo após a confirmação da morte de Hassan Nasrallah, líder
histórico do grupo, o que intensificou ainda mais as tensões. Desde que Israel intensificou seus bombardeios no Líbano em setembro, mais de 700 pessoas já perderam suas vidas e mais de 200 mil foram deslocadas de suas casas. A destruição tem se concentrado no sul do Líbano, na região do Vale de Beca e nos subúrbios de Beirute, criando uma crise humanitária que começa a chamar a atenção da comunidade internacional. Nesse contexto, os países árabes africanos desempenham um papel cada vez mais central. Embora não estejam diretamente envolvidos no conflito, sua influência política e seu apoio ao Líbano e ao Hezbollah têm o potencial de ampliar a crise. Além disso, há uma crescente preocupação de que esses países possam, em algum momento, se envolver militarmente ou fornecer apoio logístico ao Líbano, o que aumentaria ainda mais as tensões com Israel. À medida que o conflito desenrola, o mundo observa com apreensão a ligação entre os países africanos e o Líbano, colocando Israel em uma situação vulnerável, com ameaças não apenas no Oriente Médio, mas também em partes da África. A região está à beira de uma nova fase de desvio e o envolvimento desses países africanos pode transformar o conflito em algo muito maior e mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. O futuro do Oriente Médio e do Norte da África está em jogo e as decisões tomadas nos próximos meses serão cruciais para determinar o rumo dessa crescente crise. Esperemos que tudo termine em paz, é o que nós queremos. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!